Bom dia, quarto ano! Tudo bem com vocês? Já é quinta-feira, dia de aula de matemática, né? Na semana passada, na nossa aula passada, né, nós começamos a trabalhar as unidades de medida, né? Então, na semana passada, nós conhecemos as unidades de medida relacionadas ao tempo. Lembram que nós vimos segundos, minutos, horas, dia, semana, mês, anos, décadas, séculos e milênios. Essas são as medidas relacionadas a tempo, que foi o que trabalhamos a semana passada. Hoje nós daremos continuidade às nossas unidades de medida, porém nós conheceremos um conceito diferente. Hoje nós vamos trabalhar as unidades de medida relacionadas a comprimento, relacionadas a tamanhos, tá bom? Mas para nós entendermos melhor como tudo isso surgiu, a gente vai acompanhar como que começaram a ser medidas as coisas lá atrás, para depois entendermos como é medido hoje, ok? Com o início da formação das sociedades, o homem começou a sentir a necessidade de usar medidas para construir suas casas, barcos, materiais para pesca e entre outras coisas. E para obter essas medidas, começaram a usar partes do corpo, como os pés, a palma da mão, a grossura dos dedos e os passos. O problema era que essas medidas não eram exatas. Afinal, cada pessoa tem um tamanho de corpo. Então, começaram a se aperfeiçoar até que surgiram as medidas que conhecemos hoje. Já pensaram a gente precisar saber a altura de uma casa e ter que medir com a palma da mão? Que trabalhão que ia dar! Por isso que agora as coisas são bem mais simples. Inclusive, nós temos alguns aparelhos eletrônicos que medem as coisas praticamente sozinhos, vocês acreditam? Mas nós vamos conhecer quais são os objetos mais comuns que nós podemos usar para medir as coisas, para saber o comprimento das coisas. Vamos lá? Alguns instrumentos usados para medir o comprimento de objetos são a régua, a fita métrica, a trena, o metro articulado e entre outros. Esses instrumentos podem ser usados para medir alturas, larguras, áreas, circunferências, tamanhos, objetos e etc. Então, entenderam? Legal, né, gente? Vocês sabiam que tinha tanta informação assim sobre medidas? Hoje nós vamos trabalhar as unidades de medidas um pouco mais comuns, que a gente vê mais no nosso dia a dia, que são os milímetros, os centímetros e os metros. Para a gente começar a entender como isso funciona, primeiro a gente vai analisar bem de pertinho como funcionam os milímetros e os centímetros. Uma régua possui geralmente 30 centímetros. Nas réguas, nós podemos observar algumas divisões. São 3 tamanhos de risquinhos e cada um deles representa uma medida. Vamos observar os centímetros e os milímetros. Os centímetros são representados por esses riscos maiores e estão acompanhados dos números. Já um milímetro é representado por esse risquinho menor e não está acompanhado de nenhum número. Esses riscos médios no meio marcam exatamente meio centímetro, mas agora não vem ao nosso caso. Dentro de 1 centímetro, nós possuímos 10 risquinhos desses menores, o que significa que dentro de 1 centímetro nós temos 10 milímetros. Então, a cada risco grande, nós temos 10 risquinhos pequenos. Além
dos centímetros e dos milímetros, que nós acabamos de ver, nós também temos a unidade de medida que nós chamamos de metro, que é super comum no nosso dia a dia. E agora a gente também vai ver bem de pertinho como que o metro é trabalhado e qual é a relação dele com os centímetros e com os milímetros. Vamos observar a trena marcada em 1 metro. Na trena, nós temos várias marcações diferentes também. Temos os milímetros com os risquinhos menores e também temos os centímetros com os risquinhos maiores, acompanhados também dos números. Observem que, quando chegamos em 1 metro, aqui também marca 100 centímetros. Isso significa que, dentro de 1 metro, nós temos 100 centímetros e dentro de 1 metro, nós temos 1000 milímetros. Temos 100 risquinhos grandes e 1000 risquinhos pequenos. E daí, conseguiram entender? Agora que a gente já sabe todas essas informações que são um pouco mais básicas a respeito das unidades de medida, a gente vai acompanhar uma tabelinha que vai ajudar muito vocês no desenvolvimento das atividades daqui para frente, porque a maioria das atividades que nós vamos trabalhar vai pedir para vocês observarem milímetros, centímetros e metros quase em todas daqui até o final do nosso bimestre. Vamos lá? Gente, espero que vocês tenham entendido toda essa explicação. Acredito que tenha ficado de uma forma bem simples. E depois de tudo isso, nós vamos para as nossas atividades. Então, vocês vão precisar de uma régua, tá? Quem tiver em casa também vai precisar de uma trena. Quem não tiver, avisa a prof que não tem uma trena em casa, que daí a gente adapta a atividade de uma outra forma. Mas eu acredito que a maioria de vocês tem. E vamos usar a apostila. Então, primeiro a gente vai lá para a página 110, que é onde a gente vai começar a trabalhar sobre os milímetros e os centímetros. Ali tem algumas situações, problemas que vocês vão ter que pegar a régua de vocês ou observar a régua que está ali e contar exatamente aquilo que a gente trabalhou, que são aqueles risquinhos. Lembram que eu falei para vocês que cada risquinho desse que tem dentro de 1 centímetro equivale a 1 milímetro. Dentro de 1 centímetro, nós temos 10 milímetros. Se vocês ficarem com dúvidas, voltem naquela tabelinha que a gente preencheu, que vai ajudar vocês. Então, ali nas atividades, ela traz algumas figuras. E nessas figuras, pede para vocês observarem quantos centímetros essa figura tem e quantos milímetros essas figuras têm, tá? Embaixo das figuras tem o desenho da régua, mas se vocês preferirem, podem acompanhar pela régua de vocês também. Coloquem a régua aí embaixo, que as medidas são bem semelhantes, tá? Página 111. São algumas atividades de relacionar. Então, eu vou dar uma colherzinha de chá. Na número 2, está falando assim: associe as fichas que indicam as medidas iguais. Então, de um lado vocês têm as plaquinhas verdes e de um lado vocês têm as plaquinhas azuis. Uma plaquinha dessa representa a medida em centímetro e a outra plaquinha representa a medida em milímetro. E vocês vão ter que ver quais são as medidas equivalentes para ligar elas. Por exemplo, a primeira plaquinha traz a medida de 1 centímetro. Lá naquela explicação que eu dei para vocês, que a nossa régua estava em cima de uma folha verde. Lembra que eu falei que dentro de 1 centímetro tem tantos milímetros?
É isso que vocês vão ter que fazer para conseguir ligar uma plaquinha na outra aqui, tá? E na número 3, tá pedindo para vocês usarem uma régua para medir. Então, ao contrário da atividade número 1, que tem o desenho da régua embaixo, a número 3 não tem. Ela tem um risquinho que representa a medida. Vocês vão ter que pegar a régua, colocar embaixo desse risquinho para vocês verem quanto mede. E daí vocês respondem medida em centímetros e medida em milímetros, ok? Página 112. Ali a conversa já é um pouco diferente. Por quê, prof? Porque ali vai entrar a medida em metro. Tá? Então, primeiro a gente trabalhou os centímetros e os milímetros. E agora vai entrar o nosso amigo metro nas atividades. Mesma coisa. Tem algumas figuras ali. E tá pedindo para vocês verem quanto essas figuras medem. Prestem muita atenção no enunciado das questões, porque a maioria deles já deixa bem claro ali qual é a medida que vocês vão ter que fazer. Se ela é em centímetro, se ela é em milímetro ou se é em metro, tá? Mesma coisa nas atividades da página 113, tá? Então, a número 1 tá perguntando ali para vocês. 1 metro equivale a quantos milímetros? Também falei isso, hein? E vou dar uma dica, tem lá na nossa tabelinha que a gente preencheu. Na número 2, tá falando assim. Determine em milímetros as medidas dos objetos abaixo. Também tem a reguinha embaixo para ajudar vocês. Na número 3, tá falando assim. Transforme as medidas abaixo em milímetros. Então, por exemplo, na letra A tá me dando 6 metros, certo? E tá me perguntando quantos milímetros cabem em 6 metros. Se a gente acabou de ver que em 1 metro nós temos 1000 milímetros, em 6 metros eu tenho quantos 1000 milímetros? Pensem lá, hein? É super fácil. Na número 3, é sobre a altura de uma turminha, que também tem todos os dados ali para vocês. E no número 5, tá pedindo para vocês indicarem a unidade de medida adequada para medir cada figura daquela ali. Lembram das imagens que a gente viu lá sobre os fugiu a palavra? Os itens que nós usamos para medir as coisas. E daí tem os centímetros, os milímetros e tudo mais. Então, a altura de um prédio. Quando eu vou falar meio assim, nossa, que prédio enorme, ele tem tananã de altura. Eu falo que esse prédio ele tem centímetros, milímetros ou tantos metros de altura. A letra B é um neném. Então, quando nasce um neném lá, e as pessoas falam, nossa, esse neném nasceu com 3 quilos e alguma coisa e tantos tananã de altura. Qual vocês acham que entra ali? O comprimento da formiga. Como que vocês acham que a gente mede uma formiga? Será que ela chega a ter 1 centímetro? E o comprimento de uma baleia. Quanto será que uma baleia mede? Quando eu vou falar a altura da baleia, o tamanho da baleia, será que eu falo em milímetros, em centímetros ou em metros? Entenderam as atividades? Gente, qualquer dúvida, chamem a prof, que a prof vai ajudando vocês, tá bom? Um beijão e até amanhã.